Olá, tudo bem? Aqui fala o professor Paulo Henrique Pegas com 3 minutos com Pegas, edição 716, 21 de março, sexta-feira. Como será o cálculo do imposto de renda retido na fonte em janeiro de 2026, caso o projeto de lei 1087 de 25, apresentado na última terça-feira pelo governo ao Congresso Nacional, seja aprovado até o final do ano? Vamos entender? Vamos lá. São 4 faixas, eu quero me referir aqui, tá, gente? Aos 38 milhões de pessoas que têm carteira assinada, mais ou menos, aos 12, 13 milhões de servidores públicos, aos cerca de 30 milhões de aposentados que tem no Brasil, tá? Esse grupo que está submetido à aplicação da tabela progressiva do imposto de renda no cálculo mensal, na apuração mensal do imposto sobre a sua renda. Bom, receita bruta, renda bruta, tá? Receita não, renda é melhor de entender. O salário bruto, a aposentadoria, a remuneração bruta do empregado ou do servidor, tá? Até R$ 3.036 continuará tendo zero de IRPF, como é hoje. Se a renda bruta, salário bruto, tá? Ficar entre R$ 3.036 e R$ 5.000, hoje ele paga imposto de renda. No projeto, em 2026, esse imposto de renda será zero. Logicamente que a redução será maior para aqueles que têm a renda bruta mais próxima ali dos R$ 5.000. Mas todos terão o imposto zerado a partir de 2026. Existem pessoas que vão economizar aí coisa de 3 mil, mais de 3 mil reais por ano, tá? Porque isso vale até para o 13º. Terceira faixa, renda bruta entre R$ 5.001, né? Logicamente, pouco acima de 5 mil já começa a pagar, e 7 mil. Ela continuará tendo imposto de renda pessoa física devido como tem hoje, porém em valor menor, tá? Então vai ter uma redução no IRPF que é retido na fonte hoje, ou seja, ficará com valor maior no líquido da sua conta no final de cada mês ou no começo do mês seguinte, quando recebe o seu pagamento. E aqueles que têm renda bruta acima de R$ 7.000, a partir de R$ 7.000, não vão ter redução pelas regras novas. Mas, como a tabela levará em consideração, do ano que vem, né? Levará em consideração a faixa de isenção com 2 salários mínimos atuais, né? Ou seja, R$ 3.036, todos pagarão R$ 12,72 a menos, o que dá mais ou menos R$ 165 por ano. Então, mesmo aquele contribuinte que ganha 80 mil, não são raros os que têm essa renda bruta na remuneração, ali no contra-cheque, mas mesmo quem tiver 80 mil de renda, vai ter essa redução. 30 mil vai ter essa redução. 20 mil vai ter essa redução. Todos terão, tá? Agora, para completar o entendimento aqui, vamos pensar e seguir o roteiro que eu coloquei aqui para você entender como vai calcular o IR pessoa física a ser retido na fonte mensalmente pela fonte pagadora ali. Primeiro você vai pegar a receita bruta, a renda bruta, o salário, a aposentadoria, a remuneração bruta da pessoa física. Você vai aplicar as deduções, não houve mudança nas deduções. Dependente, 189, um quebradinho. Pensão alimentícia, INSS, se tiver previdência privada, você vai pegar as deduções permitidas na retenção na fonte. Saúde e educação, você só pode deduzir na hora que faz a declaração. Ou R$ 607,20, tá vendo? Dos dois, o menor. Se você tiver deduções acima de 607,20, você pega a dedução que você tem. Se não tiver, você deduz 607,20. De onde saiu esse valor de R$ 607,20? Isso aqui é um percentual correspondente a 20% de 2 salários mínimos. O salário mínimo é R$ 1.518. 2 mínimos dá R$ 3.036. 20% de 3.036 dá R$ 607,20. Como se fosse um desconto simplificado, a declaração simplificada continuará existindo, tá? Como se fosse um desconto simplificado
para o contribuinte ter dedução no pagamento mensal, que já vem sendo aplicado desde 2023, tá? Aí ele encontra a base de cálculo, né? A renda bruta, menos as deduções, ou 607,20, dos dois o maior. Encontrada a base de cálculo, ele calcula o IR pessoa física devido aplicando a tabela progressiva, aquela que nós vimos na edição anterior. Se não viu, não perca, a 715, quando eu falei do projeto como um todo. Eu vou lá e aplico a tabela progressiva, ela não mudou, tá? Ela não mudou. A única coisa que vai mudar para o ano que vem é que a faixa inicial de isenção, que é R$ 2.259,20, passará a ser R$ 2.428,80, tá? E aí, aplica a tabela progressiva. Após encontrar o IR devido, ele vai aplicar, olha só que loucura, você tem as deduções no item 2. No item 5, você passa a ter o redutor do IRPF. O que é isso, redutor do IRPF? Esse redutor você só vai aplicar nas rendas, praticamente, tá? Nas rendas entre R$ 3.036 e R$ 7.000. Nas rendas abaixo não precisa. E nas rendas acima não pode, não tem o redutor. Você entendeu? Se a renda bruta, salário bruto, estiver entre 3.036 e 7.000, você aplica o redutor. Se estiver abaixo, não tem IR. Se estiver acima, não pode aplicar, tá? Renda bruta até 5.000, quer dizer, de 3.036 a 5.000. Você vai pegar exatamente o IR pessoa física devido. Quer dizer, o redutor é o valor do IR. O que você encontrar, você reduz, de modo que o valor devido efetivo será zero. Nada será retido na fonte. Tem um teto, que é 312,89, considerando a renda de 5.000, menos 607,20, que está ali em cima, né? Vai dar 4.392,80. Você aplica a tabela, dá 312,89. Você reduz todo o valor, 312,89, tá? Aí, se a renda bruta estiver acima de 5.000, mas até 7, aí, gente, tem essa fórmula aqui, 1095,11 menos 0,156445 vezes a renda bruta, vezes os 5.300, 5.500 ali. E aí, depois de aplicar o redutor, né, até 5 é uma coisa, de 5 a 7 é outra, você vai ter finalmente, chegamos, o IRPF que deve ser retido na fonte, que é o 4, o IR devido pela tabela progressiva, menos o 5, que é a aplicação do redutor do IR previsto no projeto de lei 187. Ufa! Mas vamos lá, terminar isso aqui. Vamos a 2 exemplos, para você entender bem a diferença. Primeiro, pessoa física 1. O que a pessoa física 1 tem? Ela tem um salário bruto de R$ 5.500 e deduções de R$ 1.000, tá? Ela tem INSS, dependente, sei lá, uma previdência privada descontada na fonte ali, de R$ 1.000. Base de cálculo, 4.500. Então não paga, professor, porque a base é 4.500, você falou que até 5.000 não paga. Preste atenção, até 5.000 de salário bruto. Nesse caso, paga sim, porque 4.500 tem IR pela tabela progressiva, né? A tabela progressiva começará a te cobrar imposto de renda a partir de R$ 2.428,80 líquido das deduções, tá? Então, aí paga. Então, nesse caso, você terá um IR devido de R$ 337, tá vendo? E essa conta que eu mostrei aqui, ó, um fundo azul claro, vai te dar um redutor de R$ 235. Eu abstraí os centavos aqui, tá? Estou botando só o valor redondo com um real aqui. Tem centavinhos aqui, mas eu deixei eles de lado. Então, 337 IR devido, 235 o redutor, tá aqui de amarelo. Você vai pagar R$ 102. Pô, mas com a base de 4.500? Não é a base. O que interessa é a renda bruta. E aí, a pessoa física 2, do outro lado, tem uma remuneração bruta, um salário bruto, de 4.800, sem deduções. Nesse caso, ele deduz os 607,20. Você entendeu? É uma aposentadoria. Tá, ele não tem dependente, não tem dedução alguma. Então, ele vai poder deduzir 607,20, que é o maior do que o que ele tem, que é nada, ou menor do que isso. Ok? Aí, a base de cálculo dele, 4.800 menos 607,
vai dar R$ 492,80. Aplicando a tabela progressiva, ele vai encontrar um IRPF devido de, atenção, R$ 268 e um redutor de R$ 268, porque nesse caso, como o salário bruto é menor que 5 mil, o redutor fica exatamente igual ao IRPF devido e vai pagar zero nesse caso. Tá bom? É isso. É um projeto de lei. Eu faria diferente. Não gostei do formato, preferia mexer na tabela com as correções, né? Como eu falei, a partir de toda a lógica que a gente lê lá no artigo que eu escrevi com o Paulsen, eu acho que o IR precisaria de um trabalho refinado para uma reforma. Mas, do ponto de vista prático, essa reforma é muito positiva sob o ponto de vista econômico, de economia, né? Você colocar quase 30 bilhões de reais nas mãos de pessoas com renda entre 3.036 e 7 mil reais bruta por mês, isso vai fazer uma diferença significativa na economia. Isso tende a ter um efeito multiplicador, de gerar maior volume, maior consumo. Isso pode ser muito positivo para a economia. Vamos aguardar o avanço no Congresso, quem sabe a entrada em vigor o ano que vem, né? Na pré-reforma do consumo. Olha, a gente pode ter boas surpresas aí nesse processo. Repito, não é o ideal, mas sob o ponto de vista econômico de distribuição de renda, é algo muito bem pensado e colocado para funcionar. Mas o presidente está fazendo isso para ficar da eleição. Olha só, isso aí, qualquer ação que seja feita de qualquer política, em qualquer momento, vai sempre pensar em eleição e faz parte da vida da política. A política é assim. Na eleição passada, o presidente da República elevou o Auxílio Brasil, que virou Bolsa Família de novo, né, para R$ 600. Né? Logicamente que isso tem um custo no orçamento, mas entendeu que era relevante ali. Mas fez para ganhar voto, né? Não sei. Aí todo mundo faz para ganhar voto. Um faz, o outro faz, um faz melhor, outro faz pior, um faz com mais intenção, outro com menos, mas todo mundo faz. O que interessa é o aspecto técnico e o aspecto econômico, o aspecto positivo para a economia que essa medida pode causar. A gente conversa na segunda-feira sobre a parte de cima, a tributação da alta renda ali, os 10% do IRPF mínimo. A gente conversa melhor na edição 717, tá bom? Se você ainda não acompanha esse trabalho, dá uma força, acompanhe ele, indique para o seu amigo, para o seu colega. É um trabalho que a gente faz com muito carinho desde agosto de 2020. Tanto é que já estamos na edição 716. Sempre segunda, quarta e sexta. São 3 minutos. Não se assuste, não. Não é sempre que eu faço 13, 12 minutos, não. Aqui foi necessário por conta do caso atípico, da necessidade de explicação mais detalhada. Um abraço, alegria e um ótimo final de semana.